Rádio Otorrino. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o @Rádio Otorrino, da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, a ASOGOT. Só para vocês entenderem, a ASOGOT é a associação que representa os otorrinolaringologistas há 65 anos. E ela tem como missão não só contribuir para o crescimento da nossa especialidade, da otorrinolaringologia, mas também um compromisso social, uma missão social, que é levar conhecimento para a população. E aqui, quando a gente fala conhecimento, é conhecimento de alta qualidade, embasada cientificamente. A gente vai ter aqui a oportunidade, na Rádio Otorrino, de levar um conhecimento que não tem picaretagem, não tem charlatanismo, não. É conhecimento embasado tecnicamente, promovido pela uma associação de médicos otorrinolaringologistas, especialistas nessa área. Meu nome é Joel Lavinsky, eu sou otorrinolaringologista, sou presidente da ASOGOT, da Associação Gaúcha de Otorrino, e tenho aqui comigo como âncoras o Dr. Rodrigo Beilke e a doutora Bárbara Bianchi. Olá. Olá, bom dia. Que juntos nós vamos trabalhar agora nesses episódios e que esse canal, o @Rádio Otorrino, ele está no YouTube, ele está no Spotify, e eu peço que todos se inscrevam no canal, sigam a ASOGOT nas redes sociais, que é onde vocês vão ter conteúdo realmente apurado, de credibilidade. E, bom, aqui a ideia é a gente fazer um bate-papo bastante informal, e a gente sempre vai trazer convidados, especialistas em alguns temas do dia a dia das pessoas. E a otorrinolaringologia é cheio de temas importantes para o dia a dia de todo mundo, desde criança até adulto, idoso. A gente está falando aqui de coisas comuns do dia a dia, dor de garganta, dor de ouvido, é um inseto que entrou no ouvido, né? É a voz que ficou rouca, é a pessoa que está com problema de roncar. Então, a otorrino ela é muito vasta e com muito assunto comum. Então, a gente sempre vai trazer aqui convidados e o objetivo é que a gente possa não ter aqui questões que são fake. Aqui não, aqui é tudo verdade, tudo conhecimento apurado. Eu aproveito para não esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores que nos apoiam nesse tipo de ação e que essa ação tem por objetivo finalmente de levar esse conhecimento para a população. É trazer esse conhecimento e divulgar isso. Então agradeço os apoiadores, os patrocinadores por propiciar esse tipo de ação que está sendo realizado no estúdio Concórdia, aqui em Porto Alegre, e convido a todos a interagir com a gente nas redes sociais, nos seguir e realmente tirar dúvidas e pegar informação apropriada. Ainda em comemoração da Semana do Sono, o episódio de hoje é Roncar é Normal. Roncar é normal, e para isso a gente trouxe uma otorrinolaringologista especialista em medicina do sono, a doutora Clarissa Castanho, para a gente bater um bate-papo, conversar um pouco sobre a importância do sono. E aí, roncar é normal, Clarissa? É normal as pessoas roncarem? Porque, olha, o que acontece nas casas das pessoas é que isso é até motivo de divórcio, né? E de piada, às vezes, né? Apesar de ser uma coisa de muito constrangimento. E aí, Clarissa, o que faz? Ó, tá lá a pessoa que tá dormindo do meu lado lá, né? O marido, a esposa, tá roncando, eu não consigo dormir, né? E a pessoa tá constrangida, né? E claro que atrapalha o sono de quem tá do lado. E aí, Clarissa? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que a ASOGOT mora no coração da gente e é uma felicidade poder estar iniciando um novo projeto, esse projeto de gravação, de estúdio, com temas tão relevantes para a população. Então, o que a gente vai conversar aqui, eu tenho certeza que vai ser aproveitado por muitos. E sim, eu acho que a pergunta essa inicial que foi feita é a pergunta de milhões, né? Roncar é normal? Não, roncar não é normal. Roncar significa que enquanto dormindo está passando o ar pela via aérea superior
fazendo vibrar tecidos. Então, isso significa que existe em algum local dessa via aérea um estreitamento, um bloqueio, um inchaço, alguma coisa aí não está adequada. Então, sempre que houver ronco, pode haver também a sinalização de algo, inclusive, mais grave, como apneia, aumento de resistência. Então, roncar não é normal. Eu acho muito importante a gente tirar essa normalização do ronco, porque o que a gente mais vê no consultório são pessoas que dizem: sim, eu ronco, mas é porque eu tô acima do peso, né? Não, calma, a gente tem que investigar, tem que ver o que está acontecendo. Ah, sim, eu ronco, mas também todo mundo da minha família ronca. Sim, existe um fator familiar, mas mesmo assim é necessário consultar o otorrino e investigar. E Rodrigo, uma coisa, a Clarissa falou agora do roncar, tá? Mas o que acontece é a gente ouvir as pessoas falar assim, não, ele ronca. Mas às vezes o que me preocupa é que às vezes parece que para de respirar no meio da noite. Isso aí são as apneias, então, que a gente escuta falar. Só que a gente está falando do paciente, vamos falar desde o início. Criança não tem que roncar também. Criança não pode parar de respirar durante o sono. E o adulto também não. Então essas pausas respiratórias geram tantas consequências, dentre elas o aumento da pressão, a aceleração do batimento cardíaco devido à baixa oxigenação do sangue, e que faz com que o cérebro não consiga descansar, não consiga dormir, porque ele precisa manter esse sistema respiratório funcionando. E aí altera todos os hormônios do corpo, não é verdade? E o ronco, que o colega estava falando que pode marcar a apneia, e a apneia traz todas essas consequências, lembrando, é importante também que a gente lembre que saiu agora um trabalho onde eles marcam, conseguem observar a prevalência do aumento da pressão arterial nos roncadores primários. Só roncar, só o ronco é causa de aumento da pressão arterial sistêmica. Então, sim, existe bastante correlação. Existe também um aumento de deposição de placa de ateroma em carótida por conta do ronco, e até, olha que curioso, Joel, até perda auditiva por exposição a ronco, né? Então, sim, o ronco é extremamente importante e é um grande sinalizador para as nossas crianças, né? Se a gente conseguir trabalhar essas crianças, como ele está falando, a gente vai conseguir evitar que esse adulto possa ser um paciente, um apneico, roncador apneico. Eu achei interessante que você falou que o ronco não é um problema de saúde só para quem ronca, e sim para quem está do lado também, porque poderia causar uma perda auditiva. E é importante lembrar que essa pessoa que está do lado também sofre, porque o sono dela está sendo cortado, e uma pessoa com sono cortado tem um estresse oxidativo, vai envelhecer mais cedo todas as suas células, né? E Clarissa, uma coisa, por que a gente vê umas características muito comuns, né, de pacientes roncadores, assim, que a gente, já olhando, a gente já entende, ó, esse paciente deve roncar, essa pessoa deve roncar. Quais são os fatores, assim, que tu identifica que te sugerem uma alta chance desse paciente ser um roncador, ou ter essas situações graves, né, que nem o Rodrigo comentou, das apneias, né, que são essas pausas respiratórias? Existe aquele paciente caracteristicamente apneico, que é o paciente o paciente masculino, com mais de 40 anos, com índice de massa corpórea alto, então obeso, com pressão arterial alta e circunferência cervical grande. Então esse é o paciente que tem grandes chances de, batendo o olho, tu olhar e dizer assim, esse provavelmente. Doutora Clarissa, desculpa atrapalhar, mas eu acho que é interessante a gente colocar para o nosso público a diferença entre ronco e apneia. Poderia explicar para nós? Lógico. A gente começou falando do ronco, que é a vibração de tecidos, então nada mais é do que a vibração de tecidos. O ronco, ele pode também marcar outros problemas obstrutivos em relação à respiração durante o sono. Então, a gente tem o ronco
como um evento, vamos dizer assim. Esse evento único pode ser avaliado e deve ser É avaliado. o alarme. Exato. Deve ser avaliado para a gente conseguir entender se esse paciente está também tendo algum outro evento que possa comprometer de forma impactante a saúde dele e a qualidade de vida. Então, temos o ronco e também podemos ter os problemas obstrutivos, os eventos obstrutivos do sono, que são as apneias, o aumento de resistência e as hipopneias. Então, são eventos que a gente classifica numa polissonografia a partir de critérios de marcação. Então, se a gente tem uma apneia obstrutiva marcada, a gente vai ter aquela pausa respiratória maior do que 10 segundos. Hipopneia, uma redução de fluxo. Aumento de resistência, uma redução também, e isso aí é uma coisa que ao longo da investigação pode ser discutida com o paciente. E é importante lembrar que a apneia, ela é um problema silencioso. O que o parceiro encontra e escuta é o som. Mas para saber se tem apneia, é necessário fazer um exame, né? A gente vai falar dos exames depois, Bárbara. Eu vou perguntar para o Rodrigo antes uma coisa importante. Quais são os hábitos de vida das pessoas que favorecem, na tua opinião, a ocorrência do ronco e também da apneia? Que, como a gente falou, é quase que uma situação, uma gravidade maior, mas a origem é semelhante. Então, quais são os hábitos do dia a dia das pessoas que podem estar influenciando em que esse paciente, né, que o marido, a esposa possam estar roncando? Primeiramente, não só os hábitos, os fatores anatômicos, eu acho que a gente vem falando aqui, das obstruções. Então, esse é o primeiro fato. Daí os hábitos, tem N coisas que podem interferir o sono e fazer com que a pessoa ronque. Tanto é que o abuso de bebidas alcoólicas pode alterar as ondas do sono, fazendo que tu entre num plano onde tu ronque mais. Não adianta entrar em específico falando de ondas do eletro, né? Resumindo, relaxa a via respiratória. Uso de medicamentos, pessoas com transtornos emocionais, medicamentos sedativos, pode piorar o ronco. Então o Rivotril piora o ronco. Pode ser que sim. Se o cara tem uma via aérea boa, o cara é longilíneo, talvez não mude nada para ele, mas na grande maioria das pessoas, um sedativo vai piorar. Antialérgicos de primeira geração também. A pessoa vai tomar aquele antialérgico que dá mais sonolência, vai aprofundar mais, vai roncar e pode ter mais chance de fazer apneia. Horário e volume da refeição, né? Boia, né? Eu ia brincar assim, a hora de comer, o cara come demais, o metabolismo vai gastar suas energias para digerir aquela massa alimentar toda que foi. São várias coisas que acho que essas são as principais: bebidas alcoólicas, medicações, hábitos de vida também, né? Às vezes o cara não consegue dormir direito, tem um sono errado porque tomou café de noite, e a hora que vai, o cérebro dá ligada no sono, entra num outro estágio diferente, porque ele estava muito acelerado. Como a gente estava falando de obstrutiva, né? O Rodrigo falou de medicamento que aumenta o relaxamento da musculatura, os benzodiazepínicos, tipo o Rivotril. Lembrando também dos relaxantes musculares. Boa. Né? Que são bastante utilizados e aumentam o ronco. O paciente, quando está cansado, Demais. ele está muito cansado, ele vai dormir, ele vai roncar mais, né? Bebeu álcool de noite é batata, vai roncar sempre mais, né? Então são realmente situações que vão aumentar o ronco. Então ele ronca e vai roncar mais, ou ele não ronca e vai roncar. E até a posição de dormir, tem posições que facilitam o ronco, principalmente de barriga para cima, né? A língua cai. Exatamente, a língua cai lá para trás. Mas aí já são aqueles pacientes que realmente precisam de uma avaliação, não é uma coisa eventual. Eu tomei um relaxante muscular, eu tô roncando, mas se eu não tomo relaxante muscular, eu não ronco. Mas ficar de barriga para cima, ele sempre vai ficar, a gente vira muito ao longo da noite. É interessante isso, os pacientes falam, não, eu deito, durmo e acordo na mesma posição. Não é verdade, a gente pega e faz uma avaliação e a gente vai ver isso. O importante é que o ronco, especialmente a apneia do sono, ela está associada a um risco maior de sonolência diurna, ter, né, dificuldade para manter a atenção durante o dia. Então, isso por si só já aumenta o risco em várias profissões, principalmente caminhoneiros, pessoal que trabalha na indústria, até de acidentes. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria, não é uma brincadeira, o assunto do ronco, né? E outra, tem estudos mostrando que
a apneia do sono aumenta o risco cardíaco de eventos cardiológicos. Então a gente está falando de uma situação séria. E aí eu pergunto, Bárbara, nesse cenário, a gente tem um paciente que a gente está suspeitando, né, um familiar, que ele procure, né, uma avaliação com o médico otorrinolaringologista, faça uma avaliação, e a partir daí, o que ele espera que vai encontrar lá quando chegar no médico? Como é que vai ser essa avaliação? O que se espera que seja feito a partir daí? Bom, a avaliação do paciente roncador pelo otorrinolaringologista começa pela história, né? A gente vai entrar lá nos hábitos do paciente, em todos os problemas de saúde, porque está ligado, né, a muitos outros fatores no nosso organismo. Então, é uma conversa extensa que nós temos com o nosso paciente, e aí a gente já vai pegar alguns possíveis fatores e alguns possíveis diagnósticos. Depois fazemos o exame físico, que no caso do otorrino é muito completo, porque a gente vai examinar toda a via aérea do paciente, a gente vai ver a perviedade nasal, quanto de ar que está passando pelo nariz, a gente vai avaliar também o espaço que tem na boca, afinal o ar entra pelo nariz, passa pela boca para depois chegar nos nossos pulmões, e essa avaliação ela é feita também por um exame que nós temos no consultório, chamado nasofibrolaringoscopia. Esse é um exame muito simples, muito tranquilo de ser realizado. Alguns pacientes têm medo de fazer esse exame, mas hoje em dia, feito por um profissional bem capacitado, a gente consegue dar conforto para o nosso paciente, e a partir do que a gente concluir da anatomia do nosso paciente, a gente vai ver que exame que ele precisa, né? Vou perguntar até para a doutora Clarissa, que é muito especialista nisso, quais são os principais exames que a gente pede para o paciente fazer para avaliar o sono e para avaliar outros fatores que podem estar causando. Deixa eu interromper antes. Eu falei sobre bebidas alcoólicas e medicamentos, mas nós não falamos de um dos principais, que é o tabagismo. Isso eu deixei passar. Então não podemos esquecer que o fumar causa alterações no sono. Desculpa, Clarissa, mas não podemos deixar passar. O cigarro nunca foi nosso amigo, né? O amigo da otorrinolaringologia, o inimigo da otorrinolaringologia é o cigarro em todas as situações, né? Mas sim, a avaliação é feita, como a Bárbara falou, num início de conversa no consultório. Então, a gente tem um paciente, e isso não somente o otorrinolaringologista, agora eu abro um pouquinho o leque, porque o sono ele precisa ser priorizado como necessidade básica, fisiológica básica e adequada para todos os pacientes. Então, é sempre importante abordar sono, né? E aí se faz abordagem de sono na anamnese, que pode ser mais longa ou mais curta, mas se aborda sono, se faz como otorrinolaringologista um excelente exame de via aérea superior, e aí sim a gente tem essa possibilidade, essa vantagem de como otorrinolaringologista trabalhar com essa via aérea, e a via aérea superior é onde a gente vai ter o impacto da apneia, porque só para as pessoas terem noção, eu gosto muito de usar uma figura esquemática. A gente tem um tubo fibroelástico que vai de trás do nariz da garganta ao início da traqueia. Esse tubo fibroelástico ele vai colapsar mais totalmente ou parcialmente, e é isso que vai dificultar a passagem do ar. Então, nós fazemos essa avaliação videoendoscópica e depois se solicita objetivamente um exame caso se suspeite dessa necessidade. Então, a gente pode pedir a polissonografia. E a polissonografia a gente vai poder estar solicitando a nível laboratorial, a tipo 1, ou as domiciliares, a tipo 2, tipo 3, tipo 4, e ainda temos como ferramenta a actigrafia, que é uma outra avaliação que a gente também pode estar utilizando. Mas a polissonografia é um estudo do sono, a pessoa tem que então dormir monitorizada, isso ela vai ter que fazer um estudo completo de como é que está a qualidade do sono, ela tem que passar a noite sendo avaliada. A polissonografia ou a poligrafia, quando a gente não tem o sono dentro dessa avaliação, vai ser feita durante o sono. Imagina-se que o paciente durma à noite, né? Existem pessoas que dormem de dia, o que dificulta um pouco a avaliação no laboratório. Então, se pode até fazer uma avaliação domiciliar com ele dormindo no período dele durante o dia.
Ele pode fazer o exame em casa, então. Pode fazer o exame em casa. Podia abrir, né, para explicar então a polissonografia tipo 2, a tipo 3, para as pessoas Dá pra entenderem. referir em presencial e domiciliar para também não ficar muito técnico, Só para né? a pessoa entender. Porque Exato. tipo 3, 4 é Ah, uma meu coisa que médico só interessa eu pro dormi no otorrino. negócio lá, bah, foi um saco. A gente escuta isso. Mas Eu como não é que- dormi bem. como é E que ele tu vem me mandou? reclamando. Ele não Eu dormiu. adorei. Eu sei que era um monte de fio. Isso é caso de consultório. A minha mulher dormiu em casa no meu lado com o aparelho que tu mandou. O outro tive que ir lá na outra cidade dormir. Eu não dormi a noite inteira. Tinha câmera me olhando, o cara passando lá. E eu não dormi, não aconteceu o exame. E acontece isso, né? Uhum. Então, assim, os exames de sono, os exames que a gente pede para o paciente que tem suspeita de apneia, tem que investigar uma parassonia, tem que investigar bruxismo do sono, existe uma série de patologias que podem ser avaliadas neste exame. Se a gente está falando da otorrino, da via aérea superior, do ronco e da apneia, a gente sim vai também usar essa ferramenta para poder nos dar esse retorno, e esse exame que é feito, ele pode ser feito tanto no laboratório de sono quanto no domicílio do paciente. Esse que é feito no laboratório, o laboratório vai marcar este exame num determinado dia e o paciente fica naquele determinado tempo disponível para ele dormir bem ou não tão bem. Em casa, o paciente vai ou levar a sua própria máquina, ou vai ser montado por uma técnica na sua casa, ou mesmo vai levar um dispositivo bem pequenininho para avaliar a oximetria. Então, esses exames domiciliares, eles têm uma quantidade maior de opções de avaliação. Então, o médico vai poder estar disponibilizando ou orientando esse paciente a fazer esse exame da melhor forma para ele. Perfeito, Clarice. Então, com esse exame a gente vai ter vários dados importantes para analisar o sono, até a parte neurológica, o exame também fornece esse tipo de informação. E aí, a partir daí, a gente pode ter um diagnóstico do nível de gravidade, vamos dizer assim, do nível de quão grave é a situação. Bom, na medida que a gente tem esses dados, a gente vai juntar com as informações que vocês colocaram, de exame físico, a história clínica do paciente, e aí nós temos que discutir tratamentos, tá? E aí eu pergunto para a Bárbara, quanto que o nariz, porque às vezes o paciente também, esse mesmo paciente que ronca, tem apneia, é o mesmo paciente que sente que o nariz é entupido, né? O quanto que o nariz tem que ser valorizado nessa história? O quanto que a gente tem que trabalhar o assunto do nariz nesse contexto aí do ronco? É a culpa toda do nariz? Bom, o nariz ele tem que ser valorizado em 100% em todos os casos, porque ele é a porta de entrada da nossa via aérea. Então, se existe algo obstruindo o nosso nariz, como um desvio de septo, uma hipertrofia dos cornetos, que é a nossa famosa carne esponjosa do nariz, entre outros problemas nas crianças, nós temos as adenoides, que são muito importantes, né? Quando aumentadas podem estar obstruindo, e aí nós podemos ter como consequência o problema do ronco, o problema da apneia. Então, sim, ele precisa ser sempre avaliado quando existe um problema de ronco-apneia, mas ele não é responsável por 100% dos casos. Temos muitos pacientes que fazem avaliação e vemos que o nosso nariz está normal. Aí a gente vai procurar outras causas de ronco-apneia nesse paciente. Maravilha. E Rodrigo, isso acontece, como tu me falou, em criança também. A gente vê criança roncando e tu bem colocou que roncar não é normal, especialmente criança. Como é que tu lida com as crianças nesse contexto? Assim, como é que tu faz a avaliação? Porque é um pouquinho diferente, obviamente, do adulto. Mas como é que tu conduz uma criança que chega no teu consultório e a mãe diz que a criança está roncando, e às vezes ela para, inclusive ela faz a apneia, a mãe diz que parece que para de respirar, né? Como é que tu leva essa situação? É importante aqui até lembrar uma coisa que eu aprendi na faculdade, que vem do CAPEL, lá de Uruguaiana, que é o vídeo caseiro dessa criança dormindo. Hoje está muito fácil, os pais gravam vários trechos curtos para mim e me levam numa próxima consulta. Mas, claro, a avaliação da via aérea dessa criança é importantíssima. Os hábitos dela também, porque às vezes tem pais que chegam tarde e eles jantam 10h30 da noite de uma criança de 3 anos de idade. Ela está
devia estar dormindo, ela está acordada para jantar ainda essa hora. Então tem a história toda familiar, não só da criança, né, história familiar, até os hábitos de creche, para fazer a avaliação anatômica dessa criança, para investigação de adenoide, de amígdala grande. Pode ser feita inicialmente um simples raio-x e melhor, claro, um vídeo da via aérea. Somando tudo isso, a gente consegue chegar talvez no diagnóstico. Para se eu tenho suspeita em raros casos, não é todos, daí eu vou pedir uma polissonografia específica para a criança. Mas a gente tendo diagnóstico de adenoide obstrutiva, de hipertrofia obstrutiva de cornetos inferiores, muitas vezes, amígdalas grande, é uma questão de escada. Tu tem que daí resolver aquelas coisas que estão prejudicando para te dar um segmento a posterior. E não só na criança, né, no adulto também. Muitas vezes, ela falou do adulto, eu já estou aproveitando o gancho, esse cara nunca respirou pelo nariz. Não vai adiantar operar o nariz dele e deixar o nariz pérvido, porque ele não sabe fechar a boca, ele não tem músculo para fechar a boca. Esse cara vai continuar de boca aberta. Provavelmente ele precisa de um tratamento posterior Certo. a isso para melhorar seu ronco-apneia também. Maravilha, pessoal. Então a gente tem agora um diagnóstico, que é importante, né? E lembrando que todo paciente com ronco-apneia tem que ser avaliado pelo médico otorrinolaringologista, assim como foi comentado aqui, para a gente poder, com os exames, chegar numa definição de tratamento. E a gente vai começar a falar um pouco de tratamento, e eu vou perguntar para a Clarissa assim, o que é a abordagem inicial, antes mesmo de qualquer propor nada em relação a medicamento, cirurgia, né? Quais são as medidas de estilo de vida que são recomendadas a partir desse diagnóstico? O que você recomenda para a população nessa situação? Bom, eu acho que eu começo ali da consulta. O paciente foi no consultório, conversou com o seu médico e ele falou sobre a sua rotina, né? Então, que horas adormece, quanto tempo leva para dormir, o que faz à noite, levanta, não levanta, durante o dia, trabalha fora de casa, trabalha online, almoça, cesteia, que horas dorme. Enfim, a partir deste momento, antes mesmo, Joel, de fazer o pedido da polissonografia, muitas vezes eu tenho que modificar os hábitos desse indivíduo, porque eu não vou conseguir fazer uma polissonografia nele antes de modificar ou modificar inclusive a medicação de uso que é do vizinho que prescreveu, da comadre, e isso continua acontecendo e eu acho até que cada vez mais. A gente há muitos anos fala sobre a automedicação como sendo um grande problema e hoje parece que aumentou, ou é impressão minha? A automedicação ela continua existindo e cada vez mais. Então muitas vezes esse paciente está com medicações inadequadas e a gente precisa revisar isso primeiro para depois, inclusive, fazer o exame de polissonografia. Então, acho que primeiro isso, né? Ou não, ele está regrado, está tudo ok e tal. Vai fazer a polissonografia. O que a gente precisa ver? Por que aquela polissonografia, aquele exame de videoendoscopia e aquela conversa que a gente teve com o paciente está me dando essa severidade de patologia? Aonde eu posso estar atuando? Eu posso atuar na perda de peso desse paciente? Como eu vou atuar na perda de peso? Olha, a senhora tem que perder peso. E só isso? Não. Né? É muito fácil a gente entregar no colo, faça isso. A gente tem que auxiliar, a gente tem que mostrar o caminho, a gente tem que fazer com que essa pessoa se entusiasme por mudar os hábitos e inclusive perder esse peso. Até porque, desculpa te atrapalhar, Clarissa, mas é importante lembrar que quando a pessoa tem apneia, em alguns níveis mais graves de apneia, o hormônio responsável pela saciedade alimentar, que é a leptina, ele não é liberado adequadamente. E aí a pessoa está roncando porque está acima do peso, mas também está acima do peso porque está roncando. Sim, virou um ciclo vicioso. Exatamente. Eu gosto de falar para o paciente o seguinte: se o organismo, se o corpo não está dormindo adequadamente numa apneia, porque ele faz apneia e fragmenta o seu sono e ele nem sabe disso. O que o corpo entende? O que o cérebro entende desse processo? Que essa pessoa está em perigo. Ela não está dormindo porque ela está em perigo, é um alerta
que faz com que essa pessoa ingira alimentos mais cheios de energia, carboidratos e açúcar, para conseguir, então, vencer esse problema que está fazendo com que ela não durma bem e só aumenta o peso também, né? Então, isso é uma das coisas que a gente faz, e fazer o paciente entender que o peso mais alto e a apneia, elas andam juntas, da mesma forma que o refluxo. Aumenta refluxo, que é aquela azia, aquela queimação, aumenta refluxo, aumenta a apneia, porque incha lá dentro, aumenta a apneia, obstrui mais. Aumenta a apneia, a pessoa come mais, aumenta o peso. Então a gente vai ter que começar por algum lugar, e tudo isso precisa ser conversado e detalhado. Então o peso é uma das coisas que a gente vai sempre observar, mas lembrando que nem sempre são obstrutivos esses pacientes. Esses pacientes podem ter um baixo limiar de despertabilidade, um high loop gain. Então a gente pode ter outros fenótipos, outros tipos de pacientes que não são esses pacientes que a gente bate o olho e vê que é paciente apneico, mas que precisam também ser avaliados e tratados. A gente está falando aqui muito do obstrutivo. E aí vamos lá, de novo, essa parte do obstrutivo e de outros pacientes. O peso, né? O exercício físico é fundamental, a observação que ele falou da alimentação à noite, que a gente pode orientar, evitar o uso de estimulantes depois das 15 horas, e a partir daí, então, começar com o paciente a pegar aquele menu de tratamento, né, Bárbara? Que a gente tem, que é bastante grande, e quando a gente tem muita coisa, não tem uma só, né? Não, tem que modificar o estilo de vida, né? Não adianta, né? E aí, ali em cima dessa modificação de estilo de vida, optar pelo tratamento que a gente vai poder ofertar de forma precisa para aquele paciente. O tratamento sempre é individualizado. Sempre. Não é receita de bolo, Sempre. tratar Começa pela consulta, começa pela conversa. Maravilha. Bom, passando um pouco dos mudanças de estilo de vida, a gente vai discutir agora um pouquinho de tratamento, opções de tratamento que existem para ronco e apneia. E a gente sabe que os tratamentos, como vocês colocaram, não é uma receita de bolo, vai variar não só em relação aos aspectos anatômicos do paciente, a severidade, inclusive está aí a importância do exame da polissonografia, porque nos dá uma noção se a situação é mais relacionada a um ronco, a alguns episódios de apneia, ou se é um quadro mais avançado de apneia grave. Apneia central também, né? Situações de ordem central, questões neurológicas. Então tem uma série de fatores que tem que ser bem analisados pelo médico, para a partir daí a gente discutir tratamentos, que, como foi bem colocado, começam pela mudança de estilo de vida, uma grande parte dos pacientes, mas existem vários outros tratamentos hoje disponíveis para tratar essa condição. Pergunto, existe espaço para tratamentos vamos dizer, não cirúrgicos, tratamentos, vamos dizer assim, mais simples, como a própria fisioterapia da musculatura orofacial? Como eu estava falando, existe um menu de tratamento, né? E esse menu de tratamento, ele vai se adequar ao paciente que apresenta determinadas alterações. Então, sim, existe a terapia, a fonoterapia, a terapia miofuncional, que a gente chama, que é a terapia com exercícios para a musculatura de garganta, que vai ser instituído pela fonoaudióloga ou por aplicativos, né? Se a gente não tem disponível essa fonoaudióloga, para que esse paciente fortaleça essa musculatura, aumente a possibilidade de abrir essa via aérea para poder roncar mais. E esses pacientes vão ser os pacientes mais leves, os roncadores primários, apneia leve, ou a gente vai instituir junto com o tratamento dos pacientes moderados ou graves que possa ter algum benefício a longo prazo. Bárbara, existe uma situação, às vezes chega no paciente no consultório, dizendo que o vizinho comprou um aparelho dentário que melhora o ronco. Ele põe na boca e melhora o ronco. Fala um pouco mais sobre esse aparelho, o que é esse aparelho, quando que ele é indicado, em que situações? Sim, ele existe.
E, obviamente, como todos os tratamentos para roncoapneia, ele não é para todo mundo, né? Existem casos específicos onde o aparelho intraoral, esse é o nome do aparelho, geralmente ele é confeccionado por dentistas especialistas nisso. Não dá para comprar na internet um aparelho pronto, tem que ser feito sob medida para a tua arcada dentária. E para mim saber se o paciente é um candidato a usar esse aparelho, primeiro eu vou ter que avaliar o nível de roncoapneia. Quando é um problema mais leve, o paciente responde melhor ao aparelho intraoral, apneias graves não respondem tão bem, e a gente vai ter que avaliar também a posição da mandíbula. Pessoas que têm uma mandíbula mais posicionada para trás, né? Aquelas pessoas com queixo mais curto, elas vão ser boas candidatas ao uso do aparelho intraoral, porque o que ele faz? Ele leva a arcada dentária um pouquinho mais para frente, abrindo um espaço maior para a passagem do ar lá atrás. É parecido com uma placa de bruxismo, um pouquinho mais elaborado, e as pessoas que são bem indicadas para usar esse aparelho podem sim ter uma melhora muito grande do roncoapneia. Precisa da adaptação também, né? Tem que ser um bom profissional, não Todo adianta um só ali processo. medir, fazer o aparelho, ele tem que ir várias vezes para ajustes, para Exato. projetar a mandíbula devagarinho para frente, para que ele se acostume com o aparelho no sono. Isso é uma coisa difícil. Eu acho que metade dos que eu tentei gostam, a outra metade tem ranço. Talvez não tenha sido bem adaptado. Exato, porque Exato. depende do profissional que vai dar o segmento contigo. Eu até acho que a Bárbara falou assim, não funciona o aparelho da farmácia. Eu acho até que é uma boa alternativa comprar para ele entender aquilo ali como uma opção e ver que aquilo ali não é para sempre, porque ele é descartável, né? E aí sim procurar, olha, até usei esse aparelho, achei que foi legal, eu tô roncando, melhorou, mas não melhorou por muito tempo, o que está acontecendo? Porque mesmo no exame de polissonografia, quando a gente vai fazer desse paciente que foi lá no teu consultório e comprou o aparelho da farmácia, usou, achou que ficou bem, mas não durou muito tempo, quando a gente faz o exame de polissono, se ele for reindependente ou se for posicional, não é a melhor alternativa mesmo que ele seja leve. Então existem critérios para a gente poder realmente indicar de forma mais precisa o aparelho intraoral que o dentista capacitado vai estar fazendo. Clarissa, existe uma situação relacionada à roncoapneia que alguns pacientes podem se beneficiar de cirurgia. Uhum. Aí a gente fala desde cirurgia do nariz, da obstrução nasal, cirurgias faríngeas, cirurgias da garganta. Quais são os pacientes que podem se beneficiar de uma cirurgia para roncoapneia e quais são as vantagens, quais são as limitações no curto, no médio, no longo prazo? Fala um pouco para nós sobre cirurgia de ronco. A cirurgia, vamos pensar assim, como uma forma de tratamento da apneia obstrutiva do sono, né? Então a gente tem cirurgias esqueléticas e cirurgias de tecidos moles. Nas cirurgias esqueléticas, a gente vai ter o trabalho do cirurgião na parte óssea, onde vai haver avanço de mandíbula e avanço de maxila tá? São cirurgias que são muito bem indicadas para determinados pacientes, e isso precisa ser feita avaliação médica para isso. E nesse momento que há indicação, aqui no Brasil a gente tem 2 profissionais que trabalham com cirurgia de avanço. O cirurgião médico crânio-maxilofacial e o cirurgião dentista buco-maxilofacial, né? Então a gente vai poder direcionar para um desses colegas a cirurgia de avanço crânio-maxilomandibular. Então essas cirurgias ósseas. As cirurgias faríngeas, que são feitas por nós otorrinolaringologistas, né? As cirurgias faríngeas vão ser super bem indicadas também em alguns pacientes que vão ter benefícios fantásticos. Se a gente vai fazer essa cirurgia numa criança, a gente vai ter um ganho excepcional, inclusive a cura do problema do ronco e da apneia. No adulto, a gente vai fazer a cirurgia faríngea com a ideia de minimizar o problema, de melhorar o problema. A gente não promete cura, porque não se cura a apneia com cirurgia
faríngea. Então, a cirurgia faríngea vai ser muito bem indicada quando esse paciente melhorar absurdamente. Ele deixa de roncar, ou ele minimiza esse ronco, ele deixa de fazer apneia, cai do grupo de risco para um grupo de não risco, né, para doenças cardiovasculares, metabólicas e cognição. Então, a gente vai ter esse paciente que vai poder se beneficiar e muito dessa cirurgia. Lógico, como eu estava falando, a gente vai avaliar no consultório esse paciente e vai ver se ele tem uma boa abertura de boca, se ele tem uma amígdala de média a grande, se ele tem um índice de massa corpórea adequado. Então, ele não pode ser um obeso grau 2, né? Até a obesidade grau 1 a gente consegue estar trabalhando com tranquilidade. Se ele tem problemas ou comorbidades associadas que colocam ele em risco num procedimento cirúrgico ou não, então são pacientes que vão se beneficiar absurdamente e a gente tem um resultado extremamente bom. E aqueles pacientes que estão usando CPAP e não gostaram, não estão bem, a gente vai olhar se ele tem a possibilidade, pelo menos mínima, de fazer a cirurgia, ele vai se beneficiar. E mesmo que sobre, né, Joel, sobre um pouquinho do ronco e da apneia, a gente ainda pode pôr um aparelho intraoral, a gente ainda pode fazer um exercício miofuncional, a gente já pode orientar a posição na cama. Então, a cirurgia, sim, ela é fantástica e não é para todos. Cirurgia funcional do nariz? Sim, a cirurgia funcional do nariz, eu acho que até tu pode estar falando a respeito de como é que essa cirurgia vai ser feita. Funciona, Rodrigo? Como vai, a cirurgia do nariz funciona? Eu vou te dizer, para roncar, para parar de roncar? Eu vou te dizer que ela pode melhorar, mas depende do todo outro contexto, dos fatores físicos, incluso tamanho, volume e posicionamento de língua. Não adianta eu liberar um nariz que era entupido e o cara tem uma falsa macroglossia, aquele que bota a língua para fora e os dentes estão tudo marcadinho, né? Ou seja, não é um problema isolado muitas vezes, né, Rodrigo? Às vezes são vários sítios diferentes que estão contribuindo. O roncador com apneia grave, ele vem, ele melhora, ele perde peso, ele vai na academia, ele tá indo no endócrino, ele tá indo no nutricionista, mas a esposa falou, ele melhorou, mas continua pausando a respiração, continua roncando. O cara talvez tenha uma língua grande ou não, e a gente chega em várias consultas, enfim, a gente chegou a conversar sobre a cirurgia. E o fulano, ou a fulana fala, mas qual é a moral de eu operar o nariz? Excluindo causas de mandíbulas e avanços, que eu acho que são cirurgias muito mais complexas, e um pós-operatório muito mais custoso e sofrido. A moral é que tu te adapte num CPAP, então. Vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do CPAP, tá? Eu só queria colocar uma coisa ainda dentro de cirurgia nasal, que depende muito da intensidade daquela alteração, né? Tem pessoas que têm um pequeno desvio de septo, um leve aumento dos cornetos, é muito provável que essa pessoa tenha uma melhora pequena do seu ronco, da sua apneia com uma cirurgia. E se nós temos um desvio de septo absurdo, daqueles que trancam totalmente um lado da narina, provavelmente nós teremos uma melhora um pouco maior. Então, o otorrino vai poder te dar uma ideia dessa melhora, o que às vezes é um mistério, a gente descobre só depois do procedimento. Então, assim, finalizando as cirurgias esqueléticas e de partes moles, a gente tem essas duas opções para a apneia obstrutiva do sono. O nariz vai ser abordado sempre em cirurgia, se for necessário, sempre. E geralmente em tempos diferentes, tá? Porque senão a cirurgia fica mais longa e a recuperação do paciente também. Então, sempre o nariz vai ser importantíssimo que esteja pérvio, bom, para a gente poder ter um resultado adequado. Então, o nariz, ele entra aí nesse menu. Bom, pessoal, agora é o seguinte, a gente fez a avaliação, alguns pacientes foram candidatos a alguns tratamentos menos invasivos, né, aparelho intraoral, terapia miofuncional, outros tinham indicação, de fato, de ter um bom benefício com cirurgia, né, mas chega um paciente que tem um quadro muito grave de apneia, tem muita apneia, né? Uma coisa que é assustadora, a gente até às vezes questiona como é que esse paciente está vivo, porque às vezes ele faz apneias de quase 1 minuto, muitas vezes. A oxigenação chega abaixo de 90%. Exato, casos que às vezes se divisa na rua, a gente até ia entubar esse paciente para salvar. Mais de uma por minuto. Então, e pacientes muito graves. E aí, o que acontece? Esse paciente, ele pode ser indicado
outros tipos de tratamento. E um dos tratamentos que existe é o tal do CPAP, que é aquela máscara que a gente olha de fora, parece algo absolutamente assustador. Fala um pouquinho, Clarissa, para nós sobre o CPAP, o que é o CPAP, para que ele serve, né? E o que a gente espera com essa tecnologia, com esse tipo de aparelho que parece algo assustador, né? Quem olha aquilo fica impressionado, mas fala para nós um pouco sobre o CPAP. Antes de falar do CPAP, eu achei interessante agora essa tua abordagem do índice de apneia e hipopneia muito alto, paciente muito grave. Eu lembrei de fazer uma brincadeira aqui em relação a isso. Qual é o teu número maior de IH, de paciente com IH? Acho que 120. Não vou lembrar agora. IH, só para as pessoas saberem, é o índice de apneias que aparece lá na polissonografia. Joel, tu lembra de pegar? 90. 150. Uau. A oximetria mais baixa que você já pegou? Tudo bem, vamos lembrar assim, ó, o oxímetro de pulso, que é aquele que vai no dedo, ele fica muito ruim abaixo de 50, ele não fica muito fiel ao resultado abaixo de 50. Mas qual foi o mais baixo que tu pegou? Abaixo de 50, eu acho que 40 e poucos. 54, 50. 36. Mas talvez aquele oxímetro não tivesse tão bem posicionado. Não. 36. Já não tem mais nem oxigênio São vários mil exames, 36. Então, assim, o que acontece? O paciente grave, ele realmente não vai poder ser submetido, ele tem comorbidade, certamente, ele não vai poder ser submetido à cirurgia, o aparelho intraoral não vai ser suficiente, a terapia miofuncional. Então, o que a gente tem? O CPAP, na verdade, o CPAP sempre foi padrão ouro de tratamento. Hoje ele é questionado em algumas pesquisas como sendo não o primeiro, mas talvez o segundo, bom, enfim. O CPAP ainda continua sendo uma grande ferramenta que a gente tem, que você liga na tomada e resolve o problema, né? Na grande parte das vezes. Ligou o equipamento, está funcionando, o paciente de 150 vai para 10, 15, 5 eventos por hora. E esse paciente que antes se assustava com aquela aparência do CPAP, não quer nunca mais dormir sem ele, porque mudou a vida dele, né? Se apaixona. Não, e o paciente, às vezes acontece, o paciente de mais idade fala assim, doutor, eu agora estou no meu segundo casamento, né, tenho 70, 80 anos e casei com uma menina de 30 anos, né, como é que eu vou usar esse negócio do lado dessa menina? Ela vai achar que eu estou morrendo, né? Mas tem o remedinho aquele também que entope o nariz. E aí, Clarissa? Eu vou te dizer uma coisa, a menina vai ficar feliz da vida porque ele vai parar de roncar. E ela vai dormir em paz, né? Porque o sono do parceiro é extremamente interrompido, afetado por conta de uma pessoa que sua, que se mexe absurdamente, tem um sono agitado, que ronca, que acorda engasgado, que vai no banheiro 3, 4 vezes durante a noite. No momento que você faz o tratamento e que você usa o CPAP como uma máquina mágica que de um dia para o outro resolveu o problema, é fantástico. Os meus pacientes voltam e dizem assim, aonde eu compro? Eu arrisco dizer que quase 100% dos parceiros que estão ao lado de alguém que usa CPAP somos mais apaixonados pelo CPAP, porque deu a eles também a vontade e a oportunidade de dormir. E a tranquilidade, né? Porque aquelas apneias assustam quem está do lado, né? Nos exames a gente vê, às vezes a apneia fica 1 minuto sem respirar e acorda afogado, como se estivesse morrendo mesmo, né? Então é assustador para quem está do lado, né? E estimula o paciente a ter hábitos mais saudáveis, a mudar a sua vida, a comer melhor, a fazer exercício, enxergam o mundo de forma diferente. Tu falou em casado com a segunda esposa, o segundo marido, mas eu tenho uma paciente que diz assim, eu trouxe o meu amante aqui junto comigo, ela tem até o nome da máquina, então é o CPAP, né? Então, existe uma forma da gente lidar com essa máquina tão feia, horrorosa, né? Você coloca aquela máscara, não é nada agradável, fora o trabalho que dá todo dia, tu tem que lavar a máscara. Mas quem prescreve o aparelho CPAP é o médico, né? Correto? Quem prescreve a máquina de CPAP deve ser o médico. Perfeito. Ressaltando então, hein? Deve.
Tu deve receber gente que já vem usando CPAP de qualquer jeito. As sugestões, de novo, vamos lá para o aparelho intraoral. Eu acho que a ideia é mais ou menos a mesma. Comprei na farmácia, eu comprei na loja, me disseram que eu poderia usar, eu comprei, eu quis, eu arrisquei, eu acho que está bem, né? No momento que tu pega esse paciente para revisar, a gente pode readequar e continuar usando sem conflito. Por que eu bato tanto na cirurgia nasal? Isso aí, claro, tu tem muito mais experiência que eu, mas como eu tenho o olho para, talvez, com essa tendência, eu te digo, tu falaste aqui de o médico tem que prescrever. Adaptação com CPAP em nariz entupido não funciona. O escape de ar, o paciente arranca o aparelho de noite. E muitas vezes a pessoa talvez não precisasse. Talvez ela resolvesse outros fatores Mas e não chegasse no CPAP. Mas tu falou uma coisa importante, Rodrigo. Um dos motivos principais pelos quais o paciente não gostou do CPAP é que ele acaba precisando, como o nariz entupido, de uma pressão muito alta do aparelho. Resseca, vaza. Incomoda. Ele Seca vai dizer, o olho. não consigo e não vou usar isso. Me afogo. Então, aí que está a importância da avaliação do médico otorrinolaringologista nesse contexto. Sim. E é crucial. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu tenho muitos pacientes com nariz com desvio septal, hipertrofia de conchas, usando CPAP felizes, tá? A gente hoje tem várias máscaras no mercado e a gente consegue adaptar a melhor máscara para esse paciente. Esse paciente tranca o pé, ele não quer fazer cirurgia e isso é muito frequente, né? Muito mais frequente do que a gente gostaria que fosse. O paciente não vai se submeter a um procedimento cirúrgico e ele quer usar o CPAP, ele gostou do CPAP e a gente adapta a melhor máscara. Então é possível, tá? Concordo. É que nem eu falo para o paciente, você não tem nariz, o nariz não existe, ele não respira, né? Eu posso usar uma máscara facial. A gente vai usar máscara facial, onde a gente sabe que ela vai empurrar mais terço inferior, eu vou ter que jogar mais pressão de ar e a vedação não é tão boa e fácil de conseguir. Então, existe essa possibilidade. Então, esse contraponto que você trouxe foi muito bom, porque aí a gente pode falar para os nossos ouvintes que mesmo quem não quer se submeter a uma cirurgia, tem outros tipos de tratamento, não tem o pavor de um CPAP, tem outras oportunidades também. O importante é não negligenciar o problema, realmente procurar atendimento. Perfeito, pessoal. Então, a gente vai passar agora para um quadro do nossa Rádio Otorrino, que é o quadro Mitos e Verdades. A gente vai perguntar agora para a Clarissa se é verdade, se é fake, é sim ou não, Clarissa? Vamos lá então, Clarissa. Sabatina. Mito ou verdade que roncar é normal e não apresenta risco à saúde? Mito. Clarissa, a apneia acontece somente em pessoas com sobrepeso? Mito. E quem tem a apneia do sono sempre ronca bem alto? Mito. Usar CPAP sempre é desconfortável e piora a qualidade do sono? Mito. E o ronco pode ser um sinal de problemas do coração? Verdade. Clarissa, a apneia aumenta o número de acidentes de trânsito? Verdade. A cirurgia é sempre a melhor solução para pessoas com problema de sono? Mito. A perda de peso influencia na melhora da apneia? Verdade. Bom, pessoal, então nós vamos encerrando nosso episódio. Passei na minha sabatina, tu não falou? Passou, Nota 10. nota 10, com estrelinha. Tem estrelinha também, tá? Então a gente aproveita para agradecer, né, a vocês a participado desse episódio, especialmente a doutora Clarissa Castanho, ter vindo de Pelotas para cá, para o nosso estúdio e participar hoje desse episódio. E convidar a todos a seguir nosso canal no YouTube, no Spotify, no @Rádio Otorrino. Convido a todos a nos acompanhar nas redes sociais da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia e agradeço a atenção de todos. Você que está aí do outro lado, não se esqueça. Saúde não é brinquedo. E roncar não é normal. Priorize o sono.